Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13. Glória a Deus. Queridos, que precioso. Para quem está anotando, tem o costume de anotar. Você que não trouxe seu papel e sua caneta, queridos, anote aí no seu bloco de notas do seu celular. Coloque no modo avião. Amém? Você que está em casa nos assistindo agora também, é uma honra poder entrar dentro da tua casa com essa mensagem. Seja abençoado e edificado em nome do Senhor Jesus. Anote aí, o tema dessa mensagem é a maior revelação de todos os tempos. Fala comigo, a maior revelação de todos os tempos. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela assim, a maior revelação de todos os tempos. Aleluias, glória a Deus. Vamos entender um pouco sobre essa maior revelação de todos os tempos. Quem encontrou diz amém? Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, está escrito assim: Indo Jesus aos lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos todo mundo falar junto comigo? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Só as mulheres. Só os homens. Toda a igreja. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluias. Continue. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre esta revelação, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Feche os teus olhos e não a tua Bíblia, e peça que o Espírito Santo venha te revelar esta palavra, que o Espírito Santo fale ao teu coração. Peça para Deus falar contigo nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, graças te damos, ó Deus, pela tua fidelidade. Obrigado, ó Deus, pelo privilégio que temos, Senhor Deus, de entrar, ó Pai, neste lugar, receber a tua palavra, ser impactado pela tua presença e, Senhor Deus, obter essa revelação dos céus, a revelação que o Senhor está liberando sobre a tua igreja nesses dias. Ah, maravilhoso Deus, ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a crescer na graça, no conhecimento, e que esta palavra, ela possa, Senhor Deus, entrar, ó Pai, ser internalizada em nossos corações, de tal maneira que a nossa vida seja transformada, em nome do Senhor Jesus. E quem crê diz amém. Aleluias, glória a Deus. Queridos, esse texto é um texto onde nós conhecemos como a afirmação de Pedro sobre a identidade de Cristo. Nós entendemos que existe um contexto aqui, e eu quero poder passar esse contexto histórico, cultural e geográfico para vocês. Mas antes disso, eu queria que você olhasse para essa pessoa cheirosa que está do seu lado. Pergunta para ela, quem é Jesus para você?
para não fazer acepção de pessoas, olha para outra pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: quem é Jesus para você? Interessante que nós temos a facilidade de falar quem é Jesus. Em primeira instância nós falamos, Ele é o nosso tudo, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele perfeito, Ele é príncipe da paz, Ele Senhor, Salvador, poderoso, Messias. Ele, quem é Jesus para você? Tudo maravilhoso. Uau! Yes! Ele é tudo isso. Ele é tudo isso e muito mais. Mas eu quero trazer aqui uma essência, uma essência da revelação dessa fala de Pedro, dessa afirmação de Pedro. Jesus, ele estava ali fazendo duas perguntas aos discípulos. Mas tem uma pergunta que Pedro se antecipa, e ele faz uma das afirmações, ele declara uma revelação de quem é Cristo, e é essa revelação que eu quero que possa saltar nos nossos corações nessa noite, é essa revelação que eu quero que Deus possa queimar em teu coração nessa noite, de tal maneira que a tua vida seja transformada. Quem quer ter a vida transformada? Uau! Escute, eu só posso ter uma vida transformada se eu tiver uma revelação revelada. Olha que redundância. Uma revelação nos dada por Deus, pelo próprio Deus. E é isso que nós vemos aqui. Olha só que interessante. Se eu perguntar para vocês se os discípulos conheciam Jesus, é lógico que você vai falar assim: sim, conheciam. Já fazia tempo que os discípulos estavam andando com Jesus, mas eu lembro de uma cena, que Jesus estava no barco junto com os discípulos, dormindo, na popa do barco. A tempestade estava assolando aquele barco, o vento, a água entrando, aquela gritaria, os discípulos todos desesperados ali, né, tentando se salvar. De repente um deles vai lá e acorda Jesus e fala: Jesus, não te importa que nós pereçamos? E Jesus acorda, repreende o mar, o vento, acalma a tempestade. E é interessante que, quando os discípulos veem Jesus acalmando a tempestade, eles falam um para o outro: quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento, a tempestade, tudo lhe obedece? Quem é esse? E é intrigante porque os discípulos caminhavam com Jesus, os discípulos estavam andando com Jesus, mas chega um momento que eles mesmos perguntam uns para os outros: quem é esse? Então, por causa disso, eu descobri que mesmo algumas pessoas andando com Jesus correm o risco de não conhecer Jesus. Algumas pessoas andando como igreja, vindo aos domingos no templo, correm o risco de também não conhecer Jesus. Mas passado esse fato, uma segunda vez, os discípulos estavam dentro do barco, a tempestade estava assolando, o vento estava vindo contra eles, mas Jesus não estava nesse barco. Jesus estava no monte olhando para eles e vendo a aflição deles. E Jesus resolve, lá na quarta vigília da noite, Jesus resolve ir ao encontro deles. E quando Jesus está indo ao encontro deles, alguns gritam: é fantasma! Na hora do desespero tem gente que vê até fantasma. E aí Pedro pergunta: és tu mesmo, não é? Tal, então deixa eu ir contigo. E Pedro sai do barco, anda sobre as águas, dá uma afundada, Jesus pega ele pela mão, os dois voltam para o barco triunfante. E quando eles entram no barco, é interessante que a exclamação dos discípulos agora não é mais: quem é esse? E a exclamação deles é: verdadeiramente tu és o Filho de Deus.
Se nós não tivermos experiências com Deus, jamais teremos a noção da revelação de quem é esse Deus, de quem é o Cristo. Você pode até tentar viver da experiência dos outros. É legal ouvir o testemunho dos outros. É bacana chegar aqui e ver o testemunho do Bruno. Mas quem teve a experiência com Deus foi ele. Você tem que ter a tua experiência. É legal você ouvir o testemunho das outras pessoas. Isso edifica a fé. Mas ter a revelação de quem é o Cristo é somente a partir de uma intimidade, de uma comunhão, de um relacionamento com Ele. Por isso que tem muitas pessoas sem um propósito, sem uma missão. É porque ainda não tiveram uma revelação. Para que eu possa cumprir a missão, primeiro eu preciso ter a revelação. O tema dessa mensagem é a maior revelação de todos os tempos. A palavra revelação, assim como em Apocalipse, que é revelação, é retirar o véu, é revelar, tirar o véu. Tirar aquilo que está tampando, que está tapando a nossa visão. É tirar aquilo que está impedindo de nós vermos o que realmente é, o que realmente está. E nessa noite, o intuito desta palavra ministrada aos nossos corações é que a revelação de Deus alcance o teu coração como uma profunda experiência sua com Deus. Você recebe? Uau, glória a Deus. Então nós podemos, muitas vezes, estar andando como igreja, mas ainda não ter a revelação do Cristo. E o intuito aqui é que acabe essa mensagem, que acabe essa reunião, e o culto continua quando você estiver indo para a tua casa, e você com o coração queimando, desejando, dizendo ao Senhor: Senhor, revela-te a mim, revela quem é o Cristo para mim. Revela o senhorio de Cristo em minha vida. Revela o poder de Cristo na minha vida. Esse é o intento, que você tenha essa revelação. Não por causa que você ouviu dos outros, mas uma revelação porque Deus falou contigo. Quem quer ouvir a voz de Deus? Uau. Coloca a mão no teu coração. É você e Deus. Fala para Ele: Senhor, eu quero ouvir a tua voz. Fala para Ele. Fala: Senhor, revela-te a mim. Fala para Ele: revela-te a mim. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. Amados, para isso nós vamos entrar aqui num contexto de qual é o cenário que isso acontece. Eu quero que você continue com a sua Bíblia aberta. Aqui no versículo 13, está escrito assim: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe. E neste local Jesus faz duas perguntas para os discípulos. Deixa eu explicar um pouquinho o que é Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é a região mais ao norte de Israel. Vocês lembram quando vocês passaram por lá? Vocês lembram disso ou não? Receba aí que um dia você vai passar por lá. Amém? Profetizando sobre a tua vida, que você vai viajar para Israel. Você vai conhecer lá toda aquela região. Amém? Os evangelhos citam que Jesus foi uma única vez para Cesareia de Filipe. Uma região a 37 quilômetros ao norte do Mar da Galileia. Chegando naquela região, eles encontraram essa cidade, que era uma cidade totalmente romana dentro de Israel. Cidade essa que foi construída por um governador chamado Filipe, em homenagem ao imperador César. Então ele faz essa cidade, ele constrói essa cidade, na verdade ele reconstrói essa cidade, porque essa cidade já tinha sido destruída, porque antes de ser Cesareia de Filipe, essa cidade era conhecida como Pan, ou Paneia, e era uma cidade dedicada a um panteos, ou seja, vários deuses. Então era uma cidade onde tinha muita idolatria. E aí vem Filipe, o governador de Roma, dentro de Israel, reconstrói essa cidade em homenagem a César, mas
como Roma também estava totalmente helenizada, ou seja, era um império que tinha toda a sua estrutura com a cultura grega. E ali havia vários altares, vários deuses, então era um local muito bonito, uma cidade bonita, porém com a arquitetura romana, porém totalmente idólatra. E nessa cidade, a Bíblia diz que Jesus, com os seus discípulos, indo para Cesareia de Filipe, alguns historiadores dizem que eles foram para lá para dar uma descansada, que o ministério estava exigindo muito deles. E chegando ali, eu penso que Jesus olhando para os discípulos e dizendo: olha essa cidade, vejam essa arquitetura, vejam essas ruas, vejam essas casas estilo romana. E aí Jesus olha para os discípulos e pergunta: ei, me respondam, o que o povo está dizendo quem eu sou? O que eles estão dizendo sobre a minha identidade? E os discípulos começam a responder: uns estão dizendo que é Elias, João Batista, Jeremias, algum dos profetas. Jesus, primeiro ele pergunta: o que o povo diz sobre mim? E depois ele pergunta: e vocês? O que vocês dizem sobre mim? É mais ou menos aqui, eu vou parafrasear essa pergunta, essas duas perguntas de Jesus para vocês. Rosa, é como se Jesus estivesse falando assim para você: Rosa, o que você acha das experiências que os outros tiveram com Deus? Aí a Rosa vai falar: uau, olha Senhor, as experiências que o pessoal aqui da Peniel teve com Deus foi maravilhoso, foi assim, foram milagres, prodígios, sinais, tal. Só que aí Jesus fala assim: tudo bem, isso foi a experiência dos outros, mas e você? Quais são as experiências que você tem com Deus? Jesus ele começa falando dos outros, mas o real intuito é: qual é a sua opinião sobre a identidade de Cristo? Se Jesus estivesse aqui nesse exato momento em carne e osso, porque Ele está em espírito em nosso meio, amém? Mas se Ele estivesse aqui visível e olhasse para você bem no fundo dos seus olhos e perguntasse: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Qual é a resposta que você daria para Ele? Eu penso que os discípulos jamais pensariam que Jesus iria fazer aquela pergunta para ele. Talvez Tomé diria: Senhor, que pergunta boba, o Senhor sabe que nós estamos caminhando contigo, a gente sabe da tua história, a gente sabe lá que você nasceu lá em Belém, que você nasceu numa manjedoura, a gente sabe de toda a história, por que você está perguntando isso aí? Mas queridos, antes que aquele silêncio dos discípulos pudesse permanecer, Deus abre o céu sobre a mente, o coração de Pedro, e faz com que Pedro, Rosiane, liberasse uma revelação, e esta revelação tem ecoado até os nossos dias. Revelação essa que, se eu e vocês não tivermos, nós vamos viver uma vida estagnada, uma vida miserável, porque a maior tragédia de alguém que se diz igreja é permanecer no templo sem conhecer o dono da igreja. A maior tragédia é alguém que diz que faz parte de uma organização, mas não conhece quem foi que morreu por ela, pela igreja. Então, se você sair daqui nessa noite sem a real revelação de quem é o Cristo, alguma coisa vai precisar mudar na sua vida a partir de hoje. Amém? Pastor, mas eu já sou batizado, eu já conheço e tal. Eu sei, queridos, mas o que eu quero aprofundar aqui é: sempre tem mais para receber dessa revelação. Sempre tem mais para você conhecer quem é o Cristo. Jesus faz essas duas perguntas e Pedro faz essa resposta, e eu vou analisar com vocês essa resposta. Dentro da resposta de Pedro, Adriano, Pedro está dizendo o seguinte: tu és o Cristo. E trazendo para o nosso contexto, eu posso dizer assim: mas o que é Cristo? A gente está tão acostumado a chamar de Jesus Cristo, que nós muitas vezes não buscamos o significado da palavra Cristo, ou Messias, ou o esperado.
Naquela época os judeus, eles já tinham essa expectativa da manifestação do Messias, que todo o Antigo Testamento estava apontando, o Messias virá, o Cristo virá, ele vai nascer em Israel, ele vai redimir o seu povo, ele vai resgatar o seu povo, ele vai realmente livrar o povo de um jugo. Então havia uma expectativa da vinda desse Messias, desse Cristo libertador. A palavra Cristo, no seu significado, na sua essência, significa a solução de Deus. Cristo, a solução de Deus. É como se Pedro estivesse falando assim, olha, tu és a solução de Deus para o homem. Eu sei quem tu és a solução de Deus para a humanidade. Tu és a solução de Deus para o homem corrompido. Tu és a solução de Deus para o homem pecador. Tu és a solução de Deus para a minha vida. Uau, fala assim comigo, Jesus é a solução de Deus para a minha vida. Uau, que coisa fantástica, queridos. Os judeus, eles sabiam que o Cristo viria. Eles esperavam por isso. E eles diziam assim naquela época, que fazer milagre, Yasmin, qualquer um podia fazer. Mas haviam 4 espécies de milagres que somente o Cristo poderia fazer. Jeová, esses 4 milagres, somente o Cristo, Filho de Deus, é quem poderia fazer. E eles catalogaram. E esses 4 milagres eram, primeiro, a cura de um cego de nascença. Segundo, a cura de um leproso. Terceiro, a cura de um surdo-mudo. E quarto, a cura, ou melhor, o ressuscitar de um morto após 4 dias. E os judeus ficaram naquela expectativa, porque havia curas, havia milagres, acontecia algumas coisas, mas quando Jesus vai lá e cura aquele cego de nascença, os judeus chamam aquele cego de nascença e falam, quem foi que te curou? Quem fez isso com a tua vida? E o cego fala, mas eu não sei, eu era cego, eu não vi direito, quando ele me curou, ele já tinha ido. Aí vai lá e chama os pais daquele cego e fala assim, conta para nós quem foi que fez isso. E os pais apavorados falam assim, olha, pergunta para ele já é de maior de idade, ele vai responder por ele mesmo. E os judeus começam a procurar Jesus, porque um desses 4 milagres, ou os 4 milagres, somente o Messias poderia fazer. E aí começou, como diria a caça às bruxas, começaram a caçar de uma forma ferrenha Jesus, cada vez que ele fazia um milagre. E quando ele ressuscitou Lázaro, vocês lembram disso? Nós pregamos esses dias atrás. Quando ele ressuscita Lázaro, os judeus vinham de tudo quanto é parte de Israel para poder ver Lázaro. Por quê? Ressuscitar um morto depois de 4 dias, somente uma pessoa poderia fazer isso. Só o Messias, só o Cristo. Uau! Que coisa fantástica. Foi por isso que eles perseguiram tanto a Jesus. E Jesus, sendo essa solução de Deus para nós, ele foi o único que bebeu o cálice da morte, que traz solução para o homem pecador. É como se essa declaração de Pedro, Adriano, estivesse falando o tempo todo. Tu és, Jesus, tu és a solução que havia de vir. Jesus, tu és a solução que já veio. Tu és a solução única, poderosa e suficiente da nossa vida. A maior revelação de todos os tempos. Para entendê-la, eu preciso entender quem é o Cristo. Nós entendemos. Outra coisa também que nós vamos entender, queridos, que esse Cristo, a solução para o homem, o esperado, ele precisa também ser manifesto em nós. Ele precisa ter liberdade no seu coração para que você fale, Jesus, manifesta-se em minha vida de tal maneira que eu tenha uma experiência contigo, na qual essa revelação seja latente, seja visível.
Vocês lembram? Lá em Lucas capítulo 24, a partir do verso 11, narra a história daqueles 2 discípulos de Emaús. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, mas os discípulos estavam meio perdidos. E aqueles 2 discípulos de Emaús, que estavam indo a caminho de Emaús, eles estavam caminhando e falando sobre tudo o que tinha acontecido. Vocês viram? Então, mataram o nosso mestre, crucificaram o nosso mestre. O que será de nós? Vamos para Emaús, vamos para lá, vamos fazer alguma coisa. De repente Jesus encosta e começa a andar com eles. Só que os olhos estavam cobertos. Eles precisavam de uma revelação. Eles precisavam tirar o véu para entender quem era Cristo, para descobrir quem era Jesus, o Cristo na vida deles. E Jesus vai caminhando com eles, e de repente, Giovana, conforme Jesus vai caminhando e vai falando ali de tantas as coisas, eles chegam em Emaús, e quando eles chegam em Emaús, já estava tarde, e eles preparam a mesa. Jesus pega o pão, e quando Jesus parte o pão da comunhão, o véu é retirado. Sabe o que eu aprendo? Somente com uma verdadeira comunhão com Cristo, que você vai ter a revelação dele. Somente tendo comunhão com Cristo, os véus, a escama dos meus olhos caem por terra. E quando aqueles 2 discípulos viram o Mestre, viram Jesus, os olhos se abriram, o coração queimava. E Jesus desaparece ali da frente deles. Na hora eles não têm dúvida, um olha para o outro e fala: vamos voltar para Jerusalém, porque no dia que você descobre a revelação de Deus na tua vida, você não vai mais caminhar para caminhos opostos, você caminha para Jerusalém, você caminha para o teu propósito, você caminha para cumprir aquilo que Deus estabeleceu na tua vida. Uau, que coisa fantástica! Se o véu não sair dos nossos olhos, nós vamos viver na igreja, mas não como igreja. Se o véu não sair dos nossos olhos, se as escamas não cair dos nossos olhos, nós vamos viver debaixo de um jugo de religiosidade. Vamos viver numa aparência. Aí talvez você fale: pastor, mas está difícil do véu sair. É porque, queridos, muitas vezes Deus vai ter que usar a mula para nos revelar quem é Ele. Será que nós vamos ter que ouvir a pregação da mula? Será que nós vamos ter que fazer igual aqueles 2 espias que Josué envia para Jericó? E quando eles chegam lá, eles olham: esconde a gente aqui e tal. E a prostituta Raabe chama eles e fala: ei, o Deus de vocês, que fez maravilhas no deserto, o Deus de vocês, o Deus de Israel é poderoso. Eles precisavam ouvir de uma boca de uma prostituta que nem era de Israel, sobre as grandezas do nosso Deus. Ou será que Deus vai ter que usar a mula, uma prostituta, ou até mesmo os demônios? Lembra que havia alguns homens querendo expulsar demônios, e aí de repente eles estão lá: nós expulsamos vocês, em nome do Jesus que Paulo prega. Os demônios olham para eles e falam assim: espera um pouquinho, vamos fazer aqui uma exegese dessa pregação, dessa expulsão. Vamos fazer aqui uma análise crítica. Paulo? Paulo nós conhecemos. Tem um outdoor dele bem grande lá no inferno. Jesus? Esse nós conhecemos. Esse aí é o Filho de Deus. Mas vocês? Quem são vocês? Por isso que se a nossa vida não tiver uma revelação concreta de quem é o Cristo, o que será de nós? Precisamos ter essa revelação total e não parcial. Eu preciso ter uma revelação pessoal e não coletiva. A igreja se ajunta nos domingos para celebrar a grandeza de Deus, mas é no seu particular, é lá no seu quarto, é lá na sua intimidade que você vai ter a revelação de quem é esse Deus. Oh, aleluias, meu Deus. Jesus olhou para Pedro e disse: estou com vocês há tanto tempo, vocês não me conhecem, mas agora o Pai te revelou. Agora o Pai te revelou, me revelou. Às vezes você está conhecendo o Cristo que os outros falam.
quem é Cristo para você? Cristo é aquele que o pastor disse no domingo. Ei, não tente buscar a revelação do pastor, tenha a sua própria revelação de quem é Cristo. O pastor é apenas um instrumento, apenas um canal, mas você precisa ter a sua experiência para obter a verdadeira revelação. Você pode até caminhar um tempo pela experiência de fé dos outros, mas você só vai subir de nível, galgando mais de Deus, na medida que você tiver sua própria experiência com Ele. Lembra, na Santa Ceia, quando nós estamos ministrando, o apóstolo Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz o seguinte: olha, quem come e bebe do sangue do corpo, sem discernir o corpo, está fazendo isso para a própria condenação. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Eu estou dizendo, queridos, que se você é a igreja e não discerniu o Cristo, não discerniu o corpo, não discerniu o Espírito que move no corpo, está fazendo em condenação. Mas na medida que você discerne, na medida que você recebe essa revelação, é igual aquela mulher samaritana, quando Jesus diz: sou eu, minha filha, sou eu que falo contigo. As escamas caem dos olhos dela, ela diz: ei, então és tu! E ela começa ali a ter uma mudança no diálogo, e ela, a partir daquela revelação, ela sai, e ela ganha uma cidade inteira para Cristo, por causa de uma revelação. Todas as pessoas que você vai alcançar para Cristo, vai ser na intensidade da revelação que você recebeu dele. Todas as pessoas e a quantidade de pessoas que você vai ganhar para Cristo, é na intensidade da revelação que você tem dele. Internalizando esse conhecimento que eu estou passando para vocês, faz essa pergunta para você mesmo: quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para mim? Jonathan, quem é Jesus para você? Edenilza, quem é Jesus para você? Ricardo, quem é Jesus para você? Somente através dessa resposta nós iremos nos mover como igreja. Sem ter essa resposta, nós seremos apenas um ajuntamento, um clubinho social. Mas com essa resposta, nós iremos cumprir o propósito eterno, porque Cristo é a solução de Deus para o homem, e a igreja é a solução de Deus para o mundo. Uau! Outra coisa que a resposta de Pedro nos traz, ele falou: tu és o Cristo, mas tem uma letra que me chama a atenção quando ele diz: tu és o. Tu és o. Ele não falou assim, ó, tu és um dos Cristo. Você é mais um daqueles que havia de ir. Não, ele não fala isso. Ele diz assim, ó, tu és o Cristo. É como se ele estivesse falando: não tem outro para vir antes nem depois. Tu és o único. Jesus, eu estou declarando que tu és o único. Então o Cristo é a solução. Então Jesus, tu és a única solução. Que coisa fantástica. Tu és a única solução. Lembra, lá em Cesareia de Filipe, eles entravam naquela cidade e tinha lá os ídolos, os poste-ídolos. Existiam aqueles deuses feitos por mãos humanas. Existiam aqueles altares de adoração. E Jesus passando com os seus discípulos no meio daqueles altares, e eu penso que os discípulos estavam ali vendo aquele povo se mover. Aí tinha lá um agricultor que precisava de chuva, e graças a Deus choveu hoje, amém, queridos? Aí o agricultor, nós damos aqui graças a Deus, mas naquela época o agricultor precisava de chuva. Ele ia lá naquele Deus tal, e ele fazia um altar e falava assim: olha, nós manda chuva, nós precisamos de chuva. Aí ele tinha um outro problema lá na área sentimental, amorosa. Ele ia lá na estátua de Afrodite e ele fazia lá um altar. E ele tinha um problema lá financeiro, ele ia lá na estátua de Zeus. Então para cada problema ele tinha um Deus com uma solução. E quando Pedro fala: tu és o
Cristo. É como se Pedro estivesse falando assim: olha, esse povo está perdido buscando solução em tudo quanto é lugar, mas nós, a igreja de Cristo, nós temos uma única solução. Nós temos Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a única porta, Ele é a única verdade, é Ele o único que pode gerar vida abundante, Ele é o único que salva, Ele é o único que perdoa, Ele é o único que se entregou com esse amor ágape. Único. Fala comigo, único. Único. Uau! Meu Deus do céu. Quando nós temos a verdadeira revelação, nós não nos perdemos por vários caminhos, porque só existe um caminho. Somente um caminho. Uau, que coisa fantástica. Aquele povo estava buscando revelação, buscando salvação, buscando soluções em tantos deuses. E Jesus leva os discípulos exatamente em Cesaré de Filipe, e onde ele faz a maior revelação de todos os tempos. Então nós já entendemos que ele é o Cristo, o Messias esperado, a solução de Deus. Nós já entendemos que ele é único. E agora, continuando a resposta de Pedro, ele fala: tu és o Cristo, vírgula, o Filho do Deus vivo. Uau! O que é isso que Pedro está falando? Ele não podia falar assim: olha, Jesus, tu és o Cristo, pronto. Mas a resposta é completa, porque a revelação não foi parcial, a revelação foi integral, a revelação foi perfeita. Se é para resumir quem é Jesus, Ele é o Cristo da minha vida, Ele é a solução de Deus para a minha vida, Ele é a solução de Deus para a minha pequenez, Ele é a solução de Deus para as minhas falhas, Ele é a solução de Deus para que eu possa ser salvo, Ele é a solução de Deus por tanto me amar. Ele é único, não existe outra forma de chegar a Deus, não existe outro caminho, não existe outra situação, outra verdade, não existe, somente Ele. Mas aí Pedro fala também: tu és filho do Deus vivo. Por que ele fala isso? Porque, queridos, ele está declarando: Jesus, eu reconheço que tu foi enviado por Deus, ponto. Mas olhando para Cesaré de Filipe, não foi por qualquer desses deuses mortos. Tu é o enviado do Deus vivo. Uau! Porque aqui em Cesaré de Filipe pode ter muitos deuses mortos, mas apenas um Deus vivo. E tu és o filho desse Deus vivo. Uau! Se a gente não tiver a revelação da verdadeira identidade de Jesus, nós não teremos uma identidade completa. Porque se Jesus é o Filho do Deus vivo, Ele era unigênito, morreu na cruz, se tornou primogênito, para que nós possamos também ser filhos de Deus. Uau! Que coisa linda! Eu creio que essa revelação de Pedro, que Pedro recebeu de Cristo, do próprio Deus, está fazendo efeito na sua vida hoje, sim ou não? E eu preciso fechar, selar essa palavra, selar essa revelação nos nossos corações. Eu quero que você entenda que você não pode viver uma vida sem ter a revelação do Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo, o Filho que se tornou primogênito para que nós também nos tornássemos filho. O Filho que fala do Pai e o Pai que fala do Filho. O Filho que está vivo, mas também tem um Pai que está vivo. Uau! Ei, se você está passando por alguma luta, saiba, o seu Deus está vivo. Não importa o que você viveu até hoje, o que você está passando. O Deus na qual você serve está vivo, Ele te conhece, Ele sabe qual é as suas necessidades, as suas dificuldades. E por Ele estar vivo, nós concluímos, queridos,
que esse Deus nos ama e também quer se revelar a nós. Ele quer se revelar a você. Quem quer receber essa revelação de Deus? Se você quer receber essa revelação de Deus, queridos, eu queria que você ficasse de pé. E como essa revelação é pessoal, é intransferível, você pode testemunhar, mas você não consegue transferir. Agora é você e Deus.